Oi, aliados! Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal, aqui é a Bárbara. E aqui é o Valier. No vídeo de hoje vamos trazer o review do capítulo 1053 de One Piece, o último capítulo antes do hiato que vai durar por um mês. E esse capítulo o Oda ele já nos deixou com muita ansiedade para saber o que vai acontecer a partir de agora. Ryukyu está de fato rumando até o Luffy. Mas antes de começarmos o review, já vai deixando o like, se inscreva se você ainda não for inscrito e também considere a opção de se tornar um membro. Nós temos vários benefícios exclusivos e o preço tá super em conta. Então, sem mais delongas, bora pro review! E já começamos o capítulo com o Gorosei F da vida por terem soltado essa foto do Luffy na quinta marcha em todos os cartazes de procurados. Essa foto está revelando a forma do Luffy naquela Akuma no Mi que havia sumido do mapa fazia 800 anos e agora despertou. E além disso, além de estar essa foto com a transformação do Nika, temos também o dia ali no nome do Luffy, que é outra coisa que eles queriam que retirassem. Com certeza, agora que o Luffy derrotou um Yonkou, ainda revelou ter essa fruta, ter o Di no nome é uma preocupação a mais pro governo mundial, que quer a todo custo abafar esse sobrenome que carrega algum segredo aí por trás. Inclusive, no decorrer dos quadros, nós vamos ver o quanto eles estão tentando abaixar a imagem do Luffy dessa situação. Inclusive, quando aparece a recompensa dos 3 capitães, dá pra perceber que eles fizeram o máximo possível pra amenizar a figura do Luffy lá. Mas então a gente tem aquela figura ali por trás que sempre tá muito preocupada em levar a verdade pra população, que é o Morgans, né? Ele não vai deixar o governo mundial mudar ali as notícias, porque não, ele quer espalhar pra todo mundo o que aconteceu no país de Wano. E a pergunta também é como ele sabe de tudo isso que aconteceu. Tem um quadro ali que ele comenta que a transmissão foi interrompida quando avistaram um navio da Big Mom. E a pergunta fica, será que era o navio da Big Mom que estava passando informação para ele? Será que o Morgans tinha alguns dos seus capangas lá nas redondezas de Wano conseguindo essas informações? Ou foi o próprio Apoo que passou, né? As fotos que ele tirou passou para o Morgans, não dá pra saber, ficou bem curioso esse quadro, né? No capítulo anterior, quando foi interrompida a ligação entre a Marinha e o governo mundial, deu pra ver que alguém estava escutando tudo que eles estavam falando. Nós estávamos estipulando que deveria ser o próprio Green Bull chegando, avisando que eles estão indo lá. Mas quem sabe a própria tripulação da Big Mom já não deu um jeito de entrar no meio dessa conversa, pegar todas as informações e passar pro Morgans. É uma das possibilidades. Com certeza deve ter alguns agentes, né? Bom, o Morgans deu o seu jeito. Sim, a gente sabe que ele já tem uma amizade com a Big Mom e também ali com a tripulação dela, né? Tanto que no casamento do Sanji e da Purin, ele tinha sido chamado, ele tem essa ligação aí com o submundo. Então talvez por ter essa relação com os filhos da Big Mom, eles passaram informação para o Morgans a troco de alguma outra coisa. Mas se a gente parar pra pensar, até que ponto isso é benéfico, né, pros filhos da Big Mom? Por que eles iriam passar a informação da derrota da sua própria mãe pra ser divulgada nos jornais? Não faz muito sentido. Talvez ou o Morgans tinha ali os seus capangas, ou alguém de lá de dentro estava passando as informações pra ele. Ficou meio confuso, né, toda essa parte, mas muito interessante ele divulgar a verdade. É bem similar com o que está acontecendo em Wano. Agora que tudo acabou, eles estão divulgando somente a verdade. E o que o Kaido ou o Orochi eles passavam? Passavam a mentira, assim como o governo mundial quer a todo custo passar. E aí então nós vemos que o Apoo mostrou as novas recompensas para o Kid e o Law. Então nós vemos que a recompensa dos 3 capitães foi de 3 bilhões de berries. Sinceramente, eu achei que o Luffy ele iria ficar com mais. O que o governo mundial, pelo visto, fez? Eles juntaram a recompensa do Kaido e a recompensa da Big Mom, que daria por volta ali dos 9 bilhões, e dividiram pelos 3 responsáveis pela derrota deles. Porém, o Luffy, ele derrotou o Kaido sozinho. Claro, teve muita ajuda, mas o combate final foi os 2 sozinhos. Já o Kid e o Law, os 2 juntos derrotaram a Big Mom. Se a gente for levar isso em consideração, a recompensa do Luffy deveria estar maior. E a recompensa do Luffy já era maior, né, que a do Kid e a do Law. Então, não foi muito justo, mas aquilo que a gente falou, o governo mundial está tentando abafar a figura do Luffy, ainda mais por ele carregar o Di no seu nome. Então, eles não iam dar uma recompensa ainda mais alta pro Luffy para não chamar assim tanta atenção, né? Mas mal sabe o governo mundial que outro dos capitães também tem o Di no seu nome. Então, como a gente ficou sabendo lá em Dressrosa, o nome verdadeiro do Law é Trafalgar D. Waterlaw. Quando eles descobrirem isso, eles vão ficar totalmente chocados. 2 piratas da pior geração que tá causando um alvoroço no mundo
tem o Di no nome. Só que faltava o Kid também tem o Di no nome, né? Olha, eu não duvido disso. Imagina se daqui pra frente o Oda revelar que o Kid também tem o Di. Faria muito sentido. Os 3 membros ali da pior geração que mais causam tumulto, que derrotaram 2 Yonkous e os 3 terem o Di no nome. Seria muito bacana, né? Então nós vemos que a tripulação dos 2 capitães ficaram super felizes com essas recompensas, exceto um capitão. O Kid parece que não gostou muito de somente o Luffy ter recebido o título de Yonko. E ele foi tirar essa prova justamente com o Luffy lá na Capital das Flores. E enquanto tudo isso acontece, lá na Capital das Flores está acontecendo finalmente o festival, né? A gente sempre vê uma grande festa no final de arco e dessa vez não foi diferente, né? Todo o povo lá está festejando. Eu achei até engraçado que um cozinheiro ali tinha preparado, né, uma refeição enorme para todos eles, mas só o Jinbei apareceu para comer, o resto ficou tudo lá fanfarrando no festival. E nossa, nesse momento deu tanta dó do cozinheiro. Parece que ele preparou 2 horas de refeição para eles e eles nem ligaram, foram lá pro meio do povão. Mas lá no meio do povão, nossa, que bonito ver a interação deles, né? A Yamato, pela primeira vez participando de um festival, está super feliz, inclusive o Chopper e o Luffy também, todos eles, né? Contudo, tem uma Mugiwara que não está lá presente no festival. E com certeza tinha que ser a Nico Robin, que sempre dá um jeitinho de sumir pra ir procurar outras coisas, né? Então nós vemos a Robin lá no porão do castelo do Shogun, conversando com o Hitetsu, aquele ferreiro lá de Wano, que a gente já especulava que seria, na verdade, outra pessoa. E então nós vemos que ele realmente revela que era o pai do Oden, né? O Kozuki Sukiyaki. E a interação entre os dois foi simplesmente surpreendente. Para começar, o Hitetsu já pergunta se a Robin está gostando das bonecas e a Robin, com toda a resiliência do mundo, diz que não. Mas algo muito interessante é que o Sukiyaki ele já conhecia a Nico Robin de algum lugar. Como a gente sabe, o nome da Nico Robin é muito conhecido por ela ser a única sobrevivente, né, que consegue ler os poneglyphs. Isso até o momento, porque em Wano, o último que nós imaginávamos que sabia ler e escrever na linguagem dos poneglyphs era o Oden, e ele morreu sem passar isso pro Momonosuke. Agora o Sukiyaki está vivo, como a gente já imaginava, e ele consegue ler e escrever na linguagem dos poneglyphs. E reparando bem nessa cena, nós vemos que ao fundo tem justamente um poneglyph ali. Então tinha um poneglyph lá em Onigashima, que o Lau tinha descoberto, que era um poneglyph normal. E a questão era onde estava o Road Poneglyph do Kaido. E agora a gente viu que nesse porão tem um poneglyph. Será que esse é o Road Poneglyph que ele estava escondendo lá em Wano? Talvez seja, né? Acho que não teriam 2 poneglyphs normais lá em Wano. Com certeza um deve ser o Road Poneglyph e deve ser esse aí que a Robin achou. Muito provavelmente ela já deve ter lido, já deve até ter deixado uma cópia, então vai ser muito importante essa informação também para eles. Mas uma coisa muito importante que a Robin fala é sobre a arma Pluton. Ela diz que está lá em Wano, que naquele poneglyph de Alabasta estava escrito que a arma estaria ali e o próprio Sukiyaki confirma isso para ela. Então a arma antiga Pluton está em Wano. E olha só a Nico Robin, né? Conseguiu guardar esse segredo do Crocodile, guardou esse segredo de todos os Mugiwaras e inclusive deu uma leve enganada em todos nós. Era muito estipulado que a arma Pluton deveria estar relacionada somente a Alabasta, porque se tinha lá uma referência sobre ela, por que não está lá? E do nada, depois de muitos anos, agora nós temos a confirmação de que a arma Pluton está em Wano. Qual será a relação entre a Alabasta, que tem a informação sobre essa arma lendária, e o Wano? Será que esses 2 países, de certa forma, eles foram relacionados naquele século perdido? É muito curioso nós pensarmos isso. Inclusive, vale ressaltar que o rei de Alabasta foi o único que não se uniu aos Tenryubitos. Por que será? Será que teve a influência do Shogun de Wano naquela época? E também isso já aconteceu uma vez na série, né? O poneglyph lá de Skypiea, ele dava a localização de uma arma antiga também, que era Poseidon, que estava na Ilha dos Tritões. Então, muito provavelmente deve ter algum outro poneglyph em algum lugar que conte a localização da arma Uranus, né? No meio de toda essa interação entre os dois, o Sukiyaki ele comentou um pouco sobre o que aconteceu com ele. Então, na verdade, ele não foi morto pelo Orochi, mas sim ele ficou preso aí no porão onde a Nico Robin está. E muito provavelmente ele só deu um jeito de escapar. Como a gente não sabe, mas ele só conseguiu escapar depois que o Oden já havia morrido. E ele até ficou com muito ressentimento, como ele poderia aparecer para os seus súditos de Wano depois de todo o caos que ele causou, né? Querendo ou não. Ele teve uma participação porque ele acreditou muito no Orochi, né? Então,
Coitado, mas deve ter sido muito difícil pra ele, por isso ele viveu com essa vergonha de não conseguir encarar a população novamente. E um ponto muito interessante também é que nesses quadros ele não está com aquelas asas que ele estava no começo do arco, né? A aparência dele relativamente mudou muito. Ele, quando Shogun, era totalmente diferente, né? Assim como o Ryogoro era mais alto, tinha um corpo diferente, e agora tá baixinho, mas a diferença é que ele ganhou aquelas asas. Será que isso veio de alguma Akuma no Mi? Será que tem ligação com isso? Nós acreditávamos que ele era alguém da Ilha do Céu, por ter aquelas asas, mas talvez, sei lá, colocou de enfeite pra se disfarçar, ou é consequência de alguma smile, de alguma Akuma no Mi. Talvez o Oda nos explique melhor como ele mudou tanto assim, né? Inclusive, vale ressaltar a pergunta que a Nico Robin fez, perguntando se os outros já sabem quem ele é. E ele disse que o Momonosuke não sabe, mas que ele não iria duvidar se algum dos Bainhas Vermelhas já desconfiassem mais ou menos quem ele é. Mas e agora? Como que vai ficar a situação dele? Será que ele vai contar pro Momonosuke? Porque, querendo ou não, ele sabendo ler, sabendo escrever na linguagem dos poneglyphs, além de toda a experiência que ele tem como Shogun, vai ser de suma importância para o próprio Momonosuke. Com certeza, né? Ele pode servir como um guia pro Momonosuke, né? Pra ajudar agora nesse cargo dele de Shogun, já que ele ainda é uma criança mentalmente e tudo mais. Então, serviria muito de ajuda. E também nessa presença de avô dele, que já não pôde estar junto com os seus netos, mas pelo menos agora que tudo mudou assim em um ano, acredito que seria muito legal se ele viesse a contar pro Momonosuke, pra Hiyori, e vivesse ali junto com eles, né? Porque, coitado, merece, sofreu muito também. E nossa, falar a verdade, eu fiquei muito satisfeito em ver que ele tá vivo. Ele passou por muita dificuldade, inclusive ele estava pensando em cometer seppuku, mas alguma coisa fez ele mudar de ideia. A Nico Robin, ela simplesmente interrompeu ele no meio. O que será que foi? Nós estamos imaginando que talvez a presença da Otama tenha feito ele mudar isso. Se for, muito bonito, né? Mas agora, saindo de uma conversa amigável e indo para um cenário totalmente diferente, nós vemos ali nas ruínas de Udon o resto da tripulação do Kaido, que foi derrotado durante a guerra. Parece que eles se juntaram ali. E, gente, o que é aquilo que está acontecendo com eles? Todos atravessados por raízes. Isso é muito curioso porque quando nós vemos quem está fazendo isso, é o próprio Almirante Green Bull. Nós não temos nenhuma ideia de como o poder dele acontece, mas eu achei isso muito interessante porque a forma de se alimentar da planta é justamente pelas raízes, que ela suga a água, suga os nutrientes, e a fotossíntese ela utiliza para dar energia para ela. Mas quando a gente teorizava a partir da fruta do Ryukugyu, a gente só pensava em fotossíntese, 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 e agora que ele está usando de raízes para dizimar todos os restantes lá em Udon, ô louco. Muito apelão, né? Então ele suga realmente os nutrientes, a água das outras pessoas, dos seus oponentes, para se fortalecer. E realmente por isso ele não precisa comer, como se ele se alimentasse da energia das outras pessoas. E nossa, o Oda ele foi muito inteligente pensando nisso. Falar a verdade, eu não ia dar muito assim pro Ryukugyu. Eu tava imaginando, pô, uma Akuma no Mi de planta. Nada a ver, né? Mas agora vendo que ele é capaz de fazer, ô louco. Ainda mais o comentário que ele fez pro King e pro Queen, que também estavam lá. Ele falou que ele não queria perder tempo com meros comandantes de Yonkou. Meros comandantes de Yonkou, que deram super trabalho pra todo mundo ali na guerra. E pra ele é uma simples perda de tempo. Como que pode o nível desse cara? O louco é muito forte, muito, muito forte. E agora a gente vê que ele está indo em direção para algum lugar. Justamente para a capital das flores. Mas algo que vale ressaltar também é relacionado à Akuma no Mi dele. Nós víamos que o Udon era simplesmente ruínas, algo muito seco, não tinha nada. E só dele estar lá, caminhando pelo solo, plantas começaram a nascer por todo lugar. Que absurdo de poder é ele. Ele vai recuperar todo o ano sem querer recuperar. É, exatamente. E outro ponto muito interessante é a própria personalidade dele, né? A gente tava se perguntando muito como seria esse almirante. Se ele ia seguir mais pro lado do Fujitora, que é um pouco mais tranquilo, ou pro lado agressivo ali do Sakazuki, também do Kizaru, e a gente viu que ele segue essa linha mais agressiva, né? O que chamou muito a atenção é um quadro com que ele está com um cartaz do Luffy na mão, falando que ele quer receber a aprovação de um certo alguém quando ele trazer a cabeça daquele garoto, que no caso é o Luffy. Quem será esse certo alguém que ele está falando? Seria o Sakazuki? Acredito que não, porque quando ele conversa com o Sakazuki, ele não demonstra tanto respeito assim, então não teria por que ele querer admiração, né, aprovação do Sakazuki. Nós pensamos que talvez essa pessoa seria o próprio In-sama.
E bom, se isso for verdade, qual será a relação entre eles? Será que ele espera alguma coisa em troca do Gorosei ou do Insama? E reforça ainda mais que deve ser a relação entre eles, porque a primeira aparição ele estava justamente em Marea Joyce. E saindo dessa cena e voltando para o Festival de Wano, que é justamente onde o Green Bull está indo, o Kid e toda a sua tripulação também chegou lá para tirar satisfação com o Luffy, né? Como assim ele só foi reconhecido como Yonkou? E quando a gente vê o Kid chegando, até o Luffy pensa que é pra abraçá-lo, pra comemorar. Foi até muito engraçado o Luffy abraçando ele à força, mas não, é realmente pra acertar as contas, né? E a surpresa do Luffy quando ele vê que ele se tornou um Yonkou, junto com o Bug, que ninguém esperava, o Shanks e o Barba Negra, nossa, a reação dele é a nossa também, né? Gente, como assim? Do Luffy, né, com certeza a gente esperava, mas o Bug... Acho que o que mais espantou o Luffy foi ver o Bug lá como Yonkou, né? Eu também acho. Acho que ele já até esperava que ele ia estar ali, mas o Bug... Gente, da onde o Oda tirou isso? Não, a sorte do Bug é uma coisa inexplicável, né? Não dá pra levar a sério. Primeiro, quando ele entrou em Shichibukai, a gente mal acreditou, mas agora, como Yonkou, dá pra gente se perguntar o que aconteceu quando a Marinha foi atrás dele, né, pra pegar o título dele de Shichibukai, o que ele aprontou, o que a sorte ali fez com ele pra ele ter conseguido esse posto agora. É o Bug, ou ele fez muita cagada, foi muita sorte, ou quem sabe alguém muito poderoso se uniu a ele também. Imagina algum outro Shichibukai ter se unido a ele? Seria muito interessante. E aí o né? Shichibukai derrotou todo mundo da Marinha, só que o crédito foi pro Bug. Não duvido. Não duvido. Mas foi muito interessante nós vermos esses 4 Yonkous, porque isso remete à capa do volume 24 ou 23, que justamente na capa nós temos o Bug, o Shanks, o Barba Negra e o Luffy. Quem diria que esses 4 um dia seriam juntamente os Yonkous, Meu né? Deus do céu. Eu tô muito ansiosa pro Oda mostrar tudo isso que aconteceu ali fora de Wano. Pelo que o Ryokugyu falou, o mundo está uma bagunça, né? E a Marinha não tem tempo pra mais bagunça agora, por isso que já querem silenciar o Luffy. Então, gente, o estado que deve estar o mundo de One Piece fora de Wano deve ser catastrófico, né? E vale ressaltar que em um dos quadros, quando o pessoal estava vendo as notícias de Wano, tinha uma foto do Sabo presa em alguma das paredes. Será que ele foi noticiado também? Meu Deus. Será que alguma coisa muito grave aconteceu com o Sabo? A gente precisa muito saber disso. Faz tempo que o Oda está nos enrolando e agora temos mais um mês. Um mês, gente. Um mês de curiosidade pra saber tudo isso que tá acontecendo. Muito provavelmente quando o Oda voltar, ele já não vai explicar tudo de uma vez e a gente fica aqui, né, desse jeito. E quem será que vai lutar com o Ryokugyu agora? A gente viu todo mundo lá na capital das flores, exceto o Lau. Será que o Lau vai dar conta de segurar o Ryokugyu por um tempo? Ou será que todo mundo vai precisar se unir para lutar contra ele? O duro é que vai acontecer mais ou menos o que aconteceu ali em Sabaori, né? Todo mundo já tava cansado das lutas. Claro, teve uma semana ali pra eles se recuperarem, mas ô louco, a guerra de Onigashima foi muito intensa. Então, acredito que eles não estão preparados pra lutar com tudo agora. E aí chega mais uma vez um almirante pra colocar o terror em tudo. Vamos ver o que vai acontecer, né, gente? Mas fora tudo isso, algo muito interessante nesse festival foi ver o Luffy simplesmente falando com todo mundo e ninguém conhecia ele. Vale ressaltar que quando foi divulgada a notícia, o pessoal falou que o Joy Boy derrotou o Kaido. E aí a gente vê num pequeno flashback do Momonosuke o Luffy falando pra ele não dizer o nome dele. Então será que foi por isso que o Momonosuke espalhou que foi o Joy Boy que derrotou o Kaido? Com certeza. O Luffy ele nunca quer sair como herói de nada, né? Tanto pra não ter que dividir a carne, como ele também não gosta, né? Ele mesmo falou que ele não quer ser uma figura importante, né? Ele só quer ser o rei dos piratas, é só isso. Então ele não gosta muito de chamar a atenção. E com certeza ele quer que toda a atenção seja voltada pro Momonosuke, né? O Luffy sempre muito incrível em todos os aspectos. Bom, então pessoal, esse foi nosso review do capítulo 1053 de One Piece. Vamos ficar um bom tempinho sem review, mas com certeza vamos trazendo outros conteúdos aqui pra vocês. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Vão deixando nos comentários vocês sobre esse capítulo aí embaixo, que nós estamos ansiosos pra ler. Então agradecemos muito por quem ficou até aqui e até a próxima, pessoal. Tchau!